Aí, o que o torcedor do Belo deve se apegar hoje? A fé? Ou existe alguma estratégia para derrubar o Flamengo no Maracanã? Vitória Soares, boa tarde para você. Boa tarde, Serginho. Boa tarde para quem acompanha o Correio Esporte. Estava até brincando com o pessoal na redação nesses dias que acho que o torcedor do Botafogo já está esperando pelo pior, né? Então acho que não custa nada ainda acreditar que pode acontecer um milagre lá no Maracanã. Eu acredito. Um gol de Henrique Dourado, decisão nos pênaltis. Dourado bate o último pênalti, classifica o Botafogo. Faça o Botafogo, por que não fazer história, né? Bom, mas não vai ser, a gente sabe, claro, vai ser um jogo bem difícil. Será que o que é que o Márcio Fernandes está preparando aí para esse jogo? Vai fazer alguma mudança daquele time que jogou e empatou contra o Maringá fora de casa, Vitória? É difícil, né, a gente conseguir prever assim, mas acho que o Márcio Fernandes deve manter uma base, né, do que jogou contra o Maringá, até mesmo para o time já ter um entrosamento, dar rodagem também. Não sei se talvez ele opte por jogar com 3 volantes, por exemplo, né, para ganhar mais o meio campo, já que o meio campo do Flamengo é muito qualificado. Então pode ser que o Márcio Fernandes tente optar ali por ter um meio mais marcador, talvez em pontas, né, tem Rodrigo Alves, Luiz Miguel talvez, ou o próprio Silvinho continue como titular, para aproveitar os contra-ataques, né, e ter velocidade. E na zaga acho que ele também não deve fazer muitas mudanças, né? Acho que Evandro vai continuar sendo o titular, né, na ausência do Sid Clay. Lucas Lopes acho que segue porque é um cara que defensivamente consegue entregar um pouco mais do que o Eric. E acho que para mim, acho que a mudança do Botafogo talvez seja ali no meio, para ter um meio mais marcador diante do grande meio, né, de campo que o Flamengo tem. E o Flamengo? Será que vem com o time completaço aí? Ou vai fazer um misto, como foi no jogo lá no Maranhão? Acho que vai fazer um time misto, né? O Flamengo está encarando aí maratonas de jogos, Brasileiro, Libertadores. No domingo tem um duelo direto pela liderança contra o Palmeiras. Pois tem esse jogo importante aí. E aí o Felipe Luiz está fazendo esse controle, né? Para segurar alguns jogadores para que eles possam estar à disposição no domingo. Ele deve mandar um time alternativo, mas com o retorno de alguns jogadores que são titulares e que estão nesse processo de retorno. O Gerson, né, deve ser titular no meio, e o Pedro, né, que também está nesse processo de recuperar ritmo, né, depois da lesão que ele teve no joelho, deve ser titular. Ainda tem Cebolinha também jogando no ataque, então Michael, então é um time que, entre aspas, é reserva, mas que seria um time titular em muitos outros clubes. Pois e a gente viu nesse jogo contra o Maranhão, que eu achei que foi muito bom para o Botafogo ter saído com 1-0 pela pressão que o Flamengo imprimiu e a diferença também, né, técnica e fisicamente, que a gente era muito perceptível no jogo, né, Vitória? Acho que mais do que a diferença técnica, acho que a física, né, a gente acompanhando o jogo, vê que os jogadores do Flamengo estavam em todas as partes do campo com muita facilidade em comparação aos jogadores do Botafogo, que sofriam, né, para marcar, chegar mais jogadores para marcar, os atletas do Flamengo sofriam, né, até mesmo para recompor. Então a gente via que nos combates também, os jogadores do Flamengo ganhavam muitos combates ali no 1-1, porque a diferença física é infinitamente maior. Mas na técnica, acho que o Botafogo, dentro da sua estratégia, conseguiu segurar o Flamengo, né? Infelizmente, não vacilou da defesa nos acréscimos, né? Acabou deixando que o menino do Flamengo pudesse fazer o gol no rebote, né? Poderia, nos acréscimos, né? Acabou sendo um empate com uma derrota com um gosto amargo, que poderia ter sido empate, né? Para levar para esse jogo no Maracanã. Ontem eu estava acompanhando, ontem a gente falou aqui da sonora da entrevista que vocês fizeram com Ayrton, né? E ele falou uma coisa muito importante, que eu acredito muito nisso também, a questão da garra, né? E ele é um jogo diferente para o elenco do Botafogo. É um jogo que você está sendo visto ali, vou dizer, pelo mundo, né? Pela dimensão que é o Flamengo, né? Então acaba, de forma emocional, sendo um jogo também diferente para esses jogadores. Uma vitrine enorme, não é todo dia que você joga contra o Flamengo, né? No Maracanã. No Maracanã ainda, então você chegando numa terceira fase de Copa do Brasil, o Flamengo, de certa forma, não precisando garantir um resultado até um pouco mais flexível para ter um alívio maior, né? Chegar mais confiante para o jogo do Palmeiras. Então, é uma vitrine enorme para esses jogadores, né? Que vão ter a oportunidade de jogar com caras que eles admiram também e também por essa vitrine, né? Que envolve, né, todo mundo assistindo, né, o Brasil inteiro, né, grandes clubes também de olho, né, que é uma competição que
movimenta todo mundo, então é uma ótima oportunidade. E a gente viu essa disposição que os jogadores tiveram no jogo de ida, né? Tanto que na avaliação que a gente fez, acho que o jogo contra o Flamengo lá foi o melhor jogo, né, talvez, de desempenho que o Botafogo teve quando o Zago estava à frente, né, do Belo. Beleza, e é importante, só para fechar a questão histórica, né, porque um resultado positivo está aí, todo mundo falando do CSA, acho que ano passado todo mundo falando do Souza em cima do Cruzeiro, né? Até hoje a gente fala aí de Magno, o goleiro Lúcio do Botafogo, naquela vitória 2-1 no Maracanã, em cima do Flamengo. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje. Vitória, obrigado pela tua participação. Mais tarde, lá na Rádio Correio, 98 FM, a partir das 9 horas da noite, vai ser transmitido aí pela rádio para o pessoal poder acompanhar. Isso, pode acompanhar todos os detalhes desse grande jogo que a gente vai ver o desfecho, né? Vai estar quem lá? Você, César, a Mauri e João Thiago. E João Thiago. Tá aí, a partir das 9 da noite na 98.3 FM. Bom trabalho para vocês. Obrigada, valeu.